Shalom, queridos! Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você sabe o que é honra? Você sabe o que Deus diz acerca de honra e o que a nossa sociedade entende sobre a honra? Eu gostaria de falar um pouquinho com você hoje sobre o que é honra e o que não é honra. Para começar, livro de Provérbios, capítulo de número 3, verso de número 9, diz assim: honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Logo, honra, ela não é só atitude, honra também é prioridade. Colocar Deus em primeiro lugar é o que realmente revela quem está governando o coração. Livro de Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 12, diz assim: honre ao teu pai e à tua mãe, para que prolongues os teus dias sobre esta terra. Este é o primeiro mandamento com promessa, e honrar a autoridade começa dentro da nossa casa, e isso faz com que nós criamos uma base para uma vida longa e também equilibrada. Os pais, eles são considerados a primeira autoridade estabelecida sobre uma pessoa. Livro de 1 Pedro 2, 17 diz assim: honrai a todos, amai fraternalmente. Logo, a honra, ela é universal e não seletiva. Ela se expressa em todas as esferas de pessoas, irmãos na fé, Deus e também as autoridades. Uma definição rápida e simples do que é honra. Honrar é reconhecer o valor de alguém e responder a este valor com atitudes, com palavras e com posicionamentos coerentes, ok? Agora eu gostaria de falar um pouquinho através de uma perspectiva filosófica. Na filosofia moral, Kant, ele revela que o valor de uma pessoa não está no que ela faz, mas no que ela é em si mesma. E isso nós chamamos de dignidade. Então, honra não é admiração por performance, é o reconhecimento da dignidade intrínseca, ou seja, a dignidade que a pessoa ela carrega no seu ser. E isso quebra um paradigma moderno de meritocracia emocional. A sociedade atual, ela substituiu a honra por validação, que são coisas distintas. Validação está relacionado ao desempenho. A honra, ela é baseada na essência do ser humano. Pela perspectiva psicológica, honra pode ser entendida como um sistema de regulação relacional e também de identidade social. Autores como John Berner, teoria do apego, mostra que o ser humano se desenvolve a partir de vínculos onde ele é reconhecido como valioso. Um ambiente onde a honra ela é ausente, surgem inseguranças, necessidade de aprovação constante e relatividade emocional, ou seja, reações emocionais mediante circunstâncias que se apresentam, como ira, defesa, orgulho, ego e aí uma série de outras coisas. Porém, um ambiente onde a honra ela é estabelecida e trabalhada, este ambiente ele se torna um ambiente de segurança interna, também uma identidade estável, e as relações interpessoais elas também são saudáveis. A desonra, ela de uma forma contínua, ela vai gerar identidades defensivas. A pessoa nunca vai se tornar aquilo que realmente ela é de uma forma pública. Então ela acaba se adaptando a um modo de sobrevivência, sempre com várias restrições. Vamos lá para uma perspectiva neuropsicológica. É interessante falar isso porque eu estou tentando trazer os ambientes que o ser humano sobrevive, amém? Eu quero falar sobre a questão da filosofia, que é voltada para o eu humano. Eu quero falar sobre a psicologia, que está relacionada à identidade que nós temos,
A neuropsicologia, ela está relacionada às nossas questões físicas também. Então a honra, ela ativa circuitos ligados à recompensa, à dopamina, pertencimento à ocitocina e segurança, que reduz a questão do cortisol. Então, ser honrado não é apenas uma questão social ou emocional, é biologicamente um padrão regulador também da nossa questão física. Ambientes sem honra geram cérebros em estado de ameaça. Isso é muito sério. Através de uma perspectiva sociológica, sociedades tradicionais eram chamadas de culturas de honra. Hoje nós vivemos algo totalmente oposto. Hoje nós vivemos pela cultura do desempenho, pela cultura da exposição e pela cultura do cancelamento. E isso tem gerado um colapso muito silencioso, mas tem gerado um colapso. As pessoas são avaliadas publicamente, mas não são reconhecidas profundamente. A ausência de honra produz relações descartáveis, ou seja, tudo se troca. Adentrando agora um pouquinho mais na questão teológica, a Bíblia fala que a honra, ela não é apenas uma etiqueta social, mas a honra é um princípio espiritual estrutural, ou seja, a partir da honra nasce estruturas. 1 Samuel 2,30 diz que a honra gera resposta divina. Romanos 12,10 diz que a honra, ela cria uma cultura saudável a nível de relacionamentos. Provérbios 3,9, a honra, ela precisa ser uma prioridade espiritual. E aí eu te explico por quê. Porque a honra, ela não é opcional, nem para Deus e nem para a sociedade. A honra, ela é uma linguagem e uma forma de viver que traz muitos benefícios. Voltando apenas para o lado religioso, a honra é a linguagem do reino de Deus. Agora, aprofundando um pouquinho mais essa síntese. Honra é a capacidade de sustentar o valor de alguém, mesmo quando o comportamento momentâneo não o expressa. O agir de acordo com este valor. Ok? Vou recapitular. Honra é a capacidade de sustentar o valor de alguém, mesmo quando o comportamento momentâneo não o expressa, e agir de acordo com este valor. Agora vamos lá, o que não é honra. E muitos praticam isso achando que isso é honra. Então eu quero falar alguns tópicos aqui. Bajulação. Bajulação não é honra. O que é bajulação? É o elogio estratégico para obter algum tipo de benefício. Na psicologia nós chamamos isso de comportamento de aprovação instrumental. Você não valoriza mais a pessoa, você a usa sobre a sua percepção de necessidade ou de interesse, que vai totalmente contra o que o próprio Kant ele fala acerca da dignidade. Nós precisamos entender que só honra quando precisa. Exagero de elogios e mudança de postura conforme interesses. Então a bajulação, ela fala bem da pessoa na frente e negocia ela por trás. Isso é bajulação, isso não é honra e é uma atitude totalmente desprezível. Submissão cega, anulação da consciência, isso é muito importante. Muitas pessoas têm confundido uma submissão cega com honra. E honra não é perder o senso crítico. Nós precisamos entender que a psicologia, ela diz que esta questão de perder o senso crítico, ela se aproxima de um comportamento de obediência à crítica. Ou seja, obedecem sem discernimento, silenciam-se diante de erros, confundem autoridade com infabilidade. Então a honra verdadeira, ela mantém respeito sem abrir mão de verdades. Ok? Eu tenho uma frase que eu carrego comigo já há alguns anos e ela diz assim: paz
se possível, mas verdade acima de tudo. Quando a honra exige que você desligue a consciência, ela já deixou de ser honra. Então, submissão cega vai exigir anulação de consciência. E aí, nós passamos por cima de erros grotescos, entendendo que aquilo é honra, mas isso não é honra, ok? Medo disfarçado de respeito. Muitos honram porque têm medo. Medo de rejeição, medo de punição, medo de perder posição, e isso é uma resposta de evitação, ou seja, isso não é honra, é autoproteção. E Deus não nos chamou para viver autoproteção, Deus nos chamou para viver honra. A honra, ela é voluntária, o medo é uma reação que nós acabamos vivendo. E onde existe medo, pode haver até silêncio, mas a honra já não existe mais. Respeito seletivo, honrar só quem merece, isso é um problema. A pessoa trata bem quem tem posição, quem pode oferecer algo ou quem ela gosta, mas ignora ou desvaloriza outros. Isso fere diretamente princípios como os que estão lá em Romanos 12:10 e 1 Pedro 2:7 que nós já lemos. Sociologicamente, isso é um comportamento, hierarquização utilitária, ou seja, eu só honro quem eu quero e dentro dos meus moldes ou dos meus valores. Se você só honra quem te beneficia, você não está praticando a honra, você está praticando conveniência. Formalidade vazia, ritual sem verdade, palavras certas, postura correta, mas um coração desconectado. Isso é chamado na filosofia de simulação moral. E olha só, eu estou dando dados técnicos porque se faz necessário também um conhecimento embasado. Então vamos lá. Simulação moral. Como que Deus, na pessoa de Jesus, trata a simulação moral? Olha só, livro de Mateus 15:8 diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Aqui existe comportamento externo alinhado e intenção interna desalinhada. Vou repetir: comportamento externo alinhado, mas intenção interna desalinhada. Honrar sem verdade é teatro, e Deus não se relaciona com atuações, ok? Idolatria de pessoas. Quando a honra ultrapassa os limites e vira dependência emocional, exaltação exagerada e perda da própria identidade. Psicologicamente, nós chamamos disso de idealização projetiva. As pessoas projetam-se em outras, anulando quem são. Teologicamente, quebra o equilíbrio. Honra deve fluir, mas adoração somente a Deus. Quando você coloca alguém no lugar de Deus, não está honrando, você está distorcendo. E para finalizar, eu dou uma síntese geral e encerro por aqui. Tudo aquilo que usa a pessoa, distorce a verdade ou anula a consciência, não é honra, mesmo que pareça respeito. Que Deus te abençoe, espero que este conteúdo tenha uma grande valia na nossa jornada e que Deus nos guarde em nome de Jesus.